Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. A sua glória se vê sobre ti. Olha o verso 3, que é o principal. Presta atenção nisso. As nações se caminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Aí, esse texto nos leva diretamente para Apocalipse 21, verso 23 e 24. Presta atenção. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lembrando que aqui tem uma referência, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma referência, e nela nos leva para Isaías 60, verso 19. Isaías 60, verso 11. Está vendo? Então, tem paralelos, certo? E aí, quando chega no verso 24, tem aquele mesmo texto. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vamos voltar em Isaías 60. Olha o verso 4, verso 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Aí a pessoa bate o olho aqui nesse verso 3 e destaca ele e fala, nossa, é a Nova Jerusalém. Então, aqui o profeta Isaías está profetizando na Nova Jerusalém. Então, ele está profetizando o milênio. Ele não está profetizando o 8º dia, depois dos 1000 anos. Não pode ser, tem que ser antes. Por que tem que ser antes? Sendo que o Apocalipse mostra o trono branco, depois a Nova Jerusalém descendo do céu. Por quê? Várias coisas não vão bater. O Senhor está usando esse texto aqui para fazer paralelo, sim, com a Nova Jerusalém. Mas não esqueça do que acabou de ler aqui, ó, no verso 1. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Será que a Nova Jerusalém estava sem glória? Se ele está profetizando aqui sobre a Nova Jerusalém? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A glória do Senhor está na Nova Jerusalém. Mas será que um dia ela não esteve? Então veja que o Senhor está usando, sim, reflexos de uma cidade para outra. Tem um Monte Sião na terra, tem um Monte Sião no céu. Não quer dizer que a Nova Jerusalém vai descer na volta de Cristo, porque os tempos não fecham. E aí a gente pode também pular aqui no mesmo capítulo, no verso 9, 10, 11 e 12. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, etc, etc. Aqui, ó. Vamos ler isso daqui, sim. Os navios de Tarsis, para trazerem os filhos de longe, com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não precisa ser glorificada. A Jerusalém da terra, sim. Verso 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Será que alguém vai edificar os muros da Nova Jerusalém? Ainda que alguém possa dizer, mas isso é espiritualmente falando. Quando nós edificamos a igreja, aí nós edificamos os muros da Nova Jerusalém. Não está falando isso aqui. Está falando que os estrangeiros vão edificar o muro. Só que o Senhor está usando paralelos de um tempo para o outro e de um templo para o outro. O edificador da cidade do céu é Deus. É claro que espiritualmente, se for levar em consideração a parte espiritual, enquanto nós edificamos uns aos outros e nós estamos representados nos muros, pode ser entendido sim. O que não pode é anular o literal por causa da conta espiritual. Isso não pode porque os tempos não fecham. Aí o verso 11, aqui que vocês estão vendo na tela, fecha com Apocalipse 22, 21 e 22. Ó. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Verso 12. Presta atenção nesse verso 12. Vê se isso daqui é para depois do milênio. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, as nações serão de todo assoladas. Aí eu posso
de uma maneira mais superficial, cruzar o verso 11 com a Nova Jerusalém e dizer: as nações que não te servirem perecerão, então vai existir morte. Então, para isso acontecer, então eu tenho que entender que a Nova Jerusalém desceu antes, mesmo que eu tenha que alterar a linha do tempo lá em Apocalipse 19, 20 e 21, como fazem, na cara de pau. É uma coisa absurda aquilo. Fazer a alteração daquela cronologia é um absurdo. Aí eu digo que a Nova Jerusalém desceu e as nações que não servirem a Nova Jerusalém irão perecer. Não faz sentido isso. O que eu entendo é que aqui o Senhor está falando da Jerusalém no tempo do milênio e as nações, porque ainda tem morte, e as nações que não servirem a Jerusalém, não a nova, a Jerusalém, perecerão, não é? Tudo certo. E agora vem aquela conta espiritual. Se a pessoa entende que a Nova Jerusalém é espiritual e aqueles que vão edificar os muros são pessoas espirituais e os muros são espirituais, mas ainda acreditam na cidade literal, mas sabe que os muros não podem ser edificados literalmente por nós, então eu também posso pegar esse texto aqui de maneira espiritual. Verso 12. Vamos supor que nós estamos no milênio agora. A igreja glorificada tem acesso aos céus, ao templo de Deus. As nações da terra não. A igreja tem acesso aos céus. No milênio terá. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Quem não servir a igreja no milênio vai perecer. A Nova Jerusalém não precisou descer do céu para esse verso acontecer. Porque todos saberão que tem um povo santo que reina desde o céu, mas o reino é sobre a terra. E tem uma central na terra que é a Jerusalém. Não tem nada de contraditório nisso. Contraditório é eu olhar para o Apocalipse 19, ver que Deus pegou a besta e o falso profeta, jogou no lago de fogo, colocou 1000 anos de intervalo e depois contou a história. De 1000 anos, Satanás foi solto. Depois, Deus pegou o diabo e jogou no lago de fogo e disse: aonde já se encontra a besta e o falso profeta? Está tudo certinho. Temos que seguir essa linha do tempo. Senão eu vou ser como um milenista. Ainda que tenha essa divisão, eu vou dizer que foi tudo junto e que o milênio era agora. Não fecha, mas eles fazem isso. Ué, se depois desse evento que o Senhor mostrou o grande trono branco, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e houve o julgamento, e depois a Nova Jerusalém desceu do céu, por que eu não vou respeitar essa linha? Só essa parte que está errada? Por que só essa parte que está errada? Por que o Senhor quis fazer essa pegadinha? Apocalipse 19 para o 20 tem uma linha, mas do 20 para o 21 é analepse. Analepse do quê, meu Deus? Não tem nem sentido fazer analepse ali. Nem poderia fazer, senão as profecias dos profetas não se cumprem. Quando eu digo os profetas, eu falo os profetas no plural, me referindo a todos. Entendeu? Então o Senhor está fazendo sim referências a um templo do tempo do 8º dia, da eternidade. Mas não está trazendo a Nova Jerusalém para a terra 1000 anos antes. Porque se ele faz isso, de fato a Jerusalém de agora tem que ser destruída. Não é? E se ser destruída tem que ser considerada a Grande Babilônia. E como ela vai ser considerada a Grande Babilônia? Sim, em Zacarias 12 e 14, Deus prometeu ir contra todas as nações que forem contra Jerusalém. E prometeu ali se revelar aos que restarem. E como profetas como Amós, Miqueias, Obadias mostram que os restantes estarão em Jerusalém e o Senhor reinará de lá em Jerusalém sobre os que restarem. E Ezequiel do 40 e 48, aquilo ali é impossível de espiritualizar. Então, irmãos, a gente tem que estudar todas as profecias. E não somente Isaías capítulo 1, verso 10 e 11 e Isaías 60. Você já viu quantas vezes a palavra Jerusalém aparece dentro do profeta Isaías? Então, ou realmente a pessoa está sendo ignorante e não está procurando esses textos, né? Ela só consegue se lembrar daqueles que o Apocalipse 21 e 22 te leva para os profetas, então ela só vê isso, ou ela realmente vasculhou, mas os textos que ela não consegue encaixar na linha dela, ela abandona. Ela não fala, finge que não existe.
E eu acredito que isso possa estar acontecendo sim. Por esses que querem jogar Jerusalém no lago de fogo e acabar com todos os judeus da terra de Israel. Irmãos, se a profecia de Apocalipse de Zacarias 12 está escrito que o Senhor abrirá os olhos da casa de Judá, é porque estão fechados. E se os olhos dos judeus estão fechados e não reconhece o Filho, você quer que Jerusalém esteja como? Santa. Nem a igreja está santa. Olha para a igreja dos gentios. Vê a porcariada que está aí no meio do povo. E quer que Israel esteja santo. Eu vou anotar aí na tela e você lê na sua casa, porque o vídeo já ficou grande. São textos pequenos, onde a palavra Jerusalém aparece dentro do profeta Isaías, e você vai ver que está falando da restauração da Jerusalém aqui agora. Isaías 4, do 1 ao 6, vai estar falando da Jerusalém aqui na terra. Isaías 31, do 1 ao 6, você vai ver que o Senhor está vindo, descendo do céu, está escrito, para ele defender Jerusalém. Vai defender para quê? Se ele vai entregar a Jerusalém na mão dos 10 reis, da besta e dos reis da terra, e depois vai meter pedrada sobre ela e meter fogo, para que ele vai defender Jerusalém? Isaías 31, do 1 ao 6, aí na tela. Isaías 52, do 8 ao 12, o Senhor está voltando para Sião. Soma esses textos com o vídeo e vocês vão entender perfeitamente. O mais importante eu li. Então, irmãos, esse talvez foi o vídeo número 7 da série da Grande Babilônia. Eu ainda não gravei um estudo sobre o Apocalipse 11 cruzando com o 17, mas entre os próximos vídeos aí nós vamos entrar em Apocalipse 11, 17, 18 e ainda tem Ezequiel 38 e 39, que é o vídeo que eu não fiz ainda, né? Eu falei que ia continuar e dei uma pausa para falar de Zacarias e outros assuntos. Mas nós vamos voltar nesses pontos, tá bom? Ezequiel 38, 39, Apocalipse 11, com o 17 e o 18. E também um pedacinho do 19. Tá bom? Então é isso daí, a gente para aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você não tiver inscrito, verifica as playlists da Grande Babilônia, de Zacarias e algumas outras que eu recomendar para vocês aí no comentário fixo. E se você quiser outros assuntos, você procura nas playlists do canal. A minha dica é, se você quiser saber se eu fiz algum vídeo em determinado assunto, vai no campo de busca do YouTube, coloca canal Reino Eterno e a palavra-chave ou a frase-chave. Se tiver algum assunto relacionado, vai sair ali. Tá bom? É isso daí então. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.